E ainda sobre esse resultado, nós vamos conversar agora aqui no 360 com o Marco Aurélio de Carvalho, ele que é advogado e integrante do grupo Prerrogativas. Obrigada pela sua participação, bem-vindo aqui à CNN. Muito obrigado, é um prazer e uma grande alegria estar ao seu lado, Roberto, e os demais colegas e colegas da bancada. Muito obrigado. Marco, queria começar te perguntando porque esse caso que a gente acompanhou ontem abre uma discussão sobre o uso de provas obtidas de forma ilícita, porque foram mensagens obtidas por um hacker, para defesa e não para condenação. Inclusive, essa é uma questão que vem repercutindo bastante nas redes sociais. Como é que você vê essa questão? Olha, a comunidade jurídica, de um modo geral, reconheceu e aplaudiu essa decisão corajosa da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que vai ao encontro de princípios consagrados do nosso ordenamento jurídico, em especial o princípio da ampla e regular defesa, o princípio da paridade das armas. Seria um absurdo que a defesa não tivesse acesso a esses documentos, uma vez que as autoridades que promoveram a investigação, Polícia Federal e Ministério Público em especial, tiveram acesso a esses documentos. E da mesma forma, o juiz inquisidor, que atuou enfim, nesse processo, em todos os processos que envolvem o ex-presidente Lula, como se fosse integrante da Força Tarefa de Curitiba. Aliás, mais do que isso, como se fosse coordenador da Força Tarefa de Curitiba. Os procuradores do Paraná, na verdade, cumpriam ordens, né, do ex-juiz Sérgio Moro. Essas mensagens constrangedoras revelam essa relação promíscua e, inclusive, criminosa estabelecida entre os componentes da Força Tarefa. Portanto, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, foi ao encontro de princípios consagrados do nosso ordenamento jurídico, dando segurança jurídica e previsibilidade para o nosso ordenamento, para o Estado de Direito e para a própria democracia no país. Doutor, o que muda agora, a partir de agora, nesse processo do ex-presidente Lula? Veja, a defesa, que inclusive merece também o nosso reconhecimento, defesa técnica irrepreensível sobre todos os aspectos, já veiculou a informação de que não vai utilizar essas provas. E nós até compreendemos o porquê. O número de provas que já foram acostadas aos autos da discussão da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro já são mais do que suficientes para a confirmação dessa parcialidade criminosa com que ele atuou, em especial nos processos que envolvem o ex-presidente Lula. Portanto, entrar nessa polêmica da validade das provas não seria agora, digamos, o melhor caminho, inclusive porque provocaria uma demora exagerada nesse julgamento, que já está há quase 2 anos, enfim, nas prateleiras do Supremo, né? Então, a decisão foi acertada agora. De toda sorte, essas provas têm que ser utilizadas em outros processos que envolvem o ex-presidente Lula. Elas comprovam a quebra do princípio da paridade, elas comprovam que esse juiz primeiro atirou a flecha e depois pintou o alvo. Ele começou esse processo pelo fim. O objetivo desse juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, era condenar o ex-presidente Lula para lhe tirar das últimas eleições presidenciais, para as quais ele era, inclusive, franco favorito. Isso ficou evidente quando esse juiz, como contrapartida, recebeu o cargo de ministro da Justiça, aguardando a vaga prometida para o Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. O que o Supremo vai julgar, na verdade, é a validade de um princípio fundante no Estado de Direito, que é o princípio da imparcialidade. Se o ex-juiz Sérgio Moro não for considerado parcial, nenhum juiz no país vai poder ser. É disso que se trata. É realmente uma grande vergonha, como disse o ministro Gilmar Mendes, a quem a gente aproveita para cumprimentar pela coragem, né, de assumir essa posição contramajoritária. É o maior escândalo de que se tem notícia em um sistema de justiça de uma democracia moderna, né? Não há paralelo. Inclusive, há um artigo brilhante no New York Times falando a respeito disso. Isso nos envergonha diante do Brasil e diante do mundo. Doutor Marco, nossa analista em Brasília, Renata Goscini, também tem pergunta para o senhor. Fala, Renata. Olá, doutor Marco Aurélio, boa tarde. Nesse julgamento, os ministros deixaram claro que eles não estavam ali entrando na avaliação, no mérito, se essas provas, né, se essas mensagens, são válidas para serem usadas como provas. Eles não estavam se debruçando sobre isso, mas sobre se a defesa do ex-presidente Lula deveria ter o acesso franqueado a elas. Mas eu gostaria de me debruçar sobre isso que os ministros não abordaram. Não seria o caso de primeiro entender ou definir ou estabelecer se esse material pode, então, ser usado no curso de um processo antes de uma das partes ter ali o acesso integral a elas?
Olha, muito oportuna a sua pergunta, muito inteligente, mas como esse processo, na verdade, já está há 2 anos, né, digamos, nos escaninhos do Supremo, o que interessa para toda a população, de um modo geral, para o próprio Supremo, para a defesa do ex-presidente Lula, é que esse julgamento seja feito de imediato. Essa discussão ia trazer uma certa confusão para os autos desse processo, inclusive porque o ministro Fachin deixou claro que, para discutir a validade dessas provas, ele ia remeter o processo para o plenário do Supremo, tirando, enfim, da segunda turma. Curiosa a forma como age o ministro Fachin, né? Ele sempre manipula o regimento de acordo com circunstâncias e interesses. Fez isso, inclusive, no HC, que poderia ter libertado o ex-presidente Lula muito tempo antes do que efetivamente, né, a gente sabe que aconteceu, né? Ele levou para o plenário para provocar uma decisão colegiada com base no chamado princípio, enfim, da colegialidade, né? Mas nesse caso, com toda a franqueza, há farta jurisprudência e doutrina confirmando que para a defesa estas provas, mesmo que oriundas, digamos, né, de um ato criminoso, são válidas. Jurisprudência nacional e jurisprudência internacional. E o curioso, os colegas que estão nos acompanhando, inclusive, podem imaginar o quanto isso é constrangedor, é que esses mesmos procuradores, nas chamadas 10 medidas contra a corrupção, eles propuseram um dispositivo para dar validade para estas provas fruto de ilícito, inclusive para acusação. Então, se eles fossem usar a régua deles, né, neste processo que eles estavam conduzindo com o apoio decisivo e determinante do ex-juiz Sérgio Moro, provavelmente eles é que tinham ido para a cadeia em Curitiba, né? Essa é a verdade. Realmente é uma situação constrangedora, extremamente vergonhosa, e a resposta tem que ser firme e contundente. Doutor Marco, em que medida o senhor acredita que essa votação de ontem indica um caminho para a votação da suspeição, portanto, do ex-juiz Sérgio Moro? Olha, eu acho que ali um indicativo importante. Primeiro, a segunda turma agora recebeu um novo componente, o ministro Cássio Nunes, que tem tido posições bastante garantistas. Então, se ele for coerente com o que ele defendeu a vida toda, inclusive em 10 anos de exercício da magistratura, na condição, enfim, de desembargador de Tribunal Regional Federal, ele vai confirmar, enfim, o entendimento de que o ex-juiz Sérgio Moro conduziu esses processos com absoluta e indiscutível parcialidade. O que chamou a atenção da comunidade jurídica, de um modo geral, foi o recuo da ministra Carmen Lúcia. Vamos lembrar, a ministra Carmen Lúcia, antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, ela passou anos na academia, é uma pessoa muito respeitada pelos conhecimentos profundos que tem na área de direito administrativo e de direito constitucional, e como tem um ditado popular que diz que o jogo não acaba enquanto termina, em tese ela pode revisitar o voto dela, né? Nós não temos esperança em relação ao voto do ministro, enfim, né, Fachin, ao que parece, vai morrer abraçado junto com a Lava Jato. Mas no caso em especial da ministra Carmen Lúcia, a comunidade jurídica que a conhece há muito tempo nutre uma esperança sincera de que ela vai rever esse voto. E o indicativo dessa revisão foi a forma como ela votou agora nesse último julgamento. Geralmente ela acompanhava o ministro Fachin, as maiorias eram muito apertadas na segunda turma, né? Ou 2-2 em dúvida pro réu, ou eram geralmente de 3-2 com o apoio do ministro Celso de Mello quando compunha a corte, né? Dessa vez nós tivemos um resultado de 4-1, né? Então existe um indicativo de que a ministra Carmen Lúcia vai rever o entendimento dela, até porque, ao que parece, ela não conhecia o teor dessas constrangedoras revelações. E agora que ela conhece, ela tem que dar uma resposta firme, né? Esses ministros têm biografia, estão construindo, inclusive, as suas próprias biografias, né? A comunidade jurídica está acompanhando atenta. Qualquer outra saída que não seja a declaração da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro com a devolução imediata dos direitos políticos para o ex-presidente Lula vai ser uma chicana jurídica e a gente vai repreender com muita veemência. Ô, doutor, essa decisão abre precedente para outros processos? Não há a menor dúvida, muito importante essa sua pergunta, porque tem gente criando, na verdade, uma tese alternativa, fruto do que a gente chama de pirotecnia interpretativa, né? De que talvez, eventualmente, no caso do sítio, não valeria essa parcialidade, porque quem proferiu, na verdade, a decisão foi a juíza Gabriela Hart. Isso é uma grande bobagem. Nós sabemos no direito que a parcialidade é uma condição personalíssima. Uma vez reconhecida a parcialidade de um juiz em relação a determinado réu, para um processo, essa parcialidade tem que ser imediatamente reconhecida para todos os demais processos. Tem um princípio na lógica jurídica que diz, o princípio do terceiro excluído, da identidade, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O Moro não pode ser parcial
e ao mesmo tempo não ser em relação ao ex-presidente Lula. A contaminação é imediata. Esses procuradores de Curitiba, que envergonharam o Ministério Público, inclusive, gostam muito da jurisprudência norte-americana, da doutrina norte-americana. E na doutrina norte-americana nós temos a teoria da árvore envenenada. Os frutos, evidentemente, como consequência do envenenamento da árvore, estão absolutamente comprometidos. Não há outra saída que não seja a declaração da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em relação a todos os processos que envolvem o ex-presidente Lula. E no caso do sítio, o ex-juiz Sérgio Moro instruiu o processo.